Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente. Nós estamos hoje num novo horário, né? Um novo horário. Fizemos uma pequena mudança, mas esperamos ainda assim chegar até você e trazer uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra que venha ao encontro da sua necessidade. Porque eu sei, todos nós sabemos que todo ser humano, cedo ou tarde, chega num momento de dificuldade, num momento de dor, de sofrimento, num momento em que ninguém consegue entendê-la, porque a coisa está apertando, aperta ao ponto dela ficar sufocada dentro de si. E somente o próprio Deus pode interferir e resolver esse problema. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós temos a palavra dele que vem sempre ao encontro da nossa necessidade. Claro, essa palavra, uma vez que nós a coloquemos em prática, uma vez que nós a exercitamos, então ela traz o efeito, ela traz a resposta que ela se propõe a fazer. Aliás, eu queria que você compreendesse o seguinte: muitas pessoas que têm preconceito ferrenho contra nós, ou que tinham preconceito contra nós, muitas das vezes são pessoas religiosas, são pessoas que acreditam em Deus, mas porque elas não pensam, não raciocinam, não usam a capacidade de raciocínio, elas acabam se deixando levar pela mídia, pelas notícias falsas, pelas fofocas. Então, eu queria que você ouvisse o testemunho desse advogado, que ele também, apesar de ser uma pessoa formada, bem formada, inteligente, mas ele também acabou se deixando levar pela notícia falsa. Eu me chamo Jefferson Lázaro, sou advogado, tenho 44 anos. Eu acompanhei um pouco a história da igreja, né, principalmente no início, e realmente haviam muitas divulgações de informações em que a igreja, quem fazia parte da igreja eram ladrões, o Bispo Macedo era um ladrão, o interesse dele era ganhar o dinheiro dos mais incultos, daqueles que não tinham entendimento ou não tinham um grau de estudo para poderem compreender. Então, na verdade, aqueles que procuravam a igreja eram aqueles que eram facilmente enganados, né? Eu me lembro, né, de um evento específico, né, que foi realizado no Maracanã. Nesse evento, a mídia divulgou com uma visão que, na verdade, aquelas sacolas teriam sido dinheiro dado
por aquelas pessoas e aquelas pessoas estariam sendo enganadas. E isso foi divulgado massivamente, né? E isso repercutiu em minha vida, porque eu tive essa informação como verdadeira. Havia esse questionamento, como é que isso pode permanecer, né? Se na mídia está claramente que aquela pessoa é um ladrão, é um charlatão, né? Está enganando as pessoas mais desfavorecidas porque não tem um entendimento claro sobre as coisas. Então, como é que isso pode permanecer? Mas, ao mesmo tempo, haviam muitas pessoas que anunciavam uma mudança, né? Então, havia também esse contraponto, só que isso não era tão divulgado. E isso também fazia com que se questionasse se realmente aquela informação estava correta ou não, né? Mesmo com todo esse preconceito, né? A minha vida era uma vida de fracasso, era uma vida de muito sofrimento, né? Uma vida de muita depressão, né? Tinha muita depressão, né? O fracasso na vida financeira, o fracasso na vida profissional, mesmo com todo o conhecimento técnico e específico, né? Com toda a formação, não foi isso que fez com que isso mudasse a minha vida, né? Por outro lado, era até um contrassenso, porque como pode ser uma pessoa que tem uma formação, que tem toda uma experiência, que não é uma experiência que foi acumulada aí durante anos, tem uma vida que não é uma vida próspera, né? E eu tinha um trabalho numa empresa muito grande, uma empresa multinacional, um alto cargo dentro dessa empresa. E mesmo com um alto cargo, mesmo trabalhando numa ótima empresa, mesmo assim eu ainda tinha muitos problemas, né? Financeiros, problemas depressivos. E aquilo, eu sabia que havia algo errado e eu não sabia como corrigir aquilo. Na verdade, eu tinha até perdido já a esperança de corrigir esses problemas ou de uma solução para a minha vida. E eu estava a ponto realmente a tentar até se matar. Mas eu realmente não via uma solução fácil, né, para a minha vida. Minha mãe, ela tinha começado a frequentar a igreja durante alguns meses, né, e ela viu que lá realmente era diferente, até de todas as igrejas. Quando ela viu que eu estava piorando na minha situação até de depressão pessoal, ela me chamou para ir lá. E eu fui até essa igreja, até perguntei se tinha que pagar alguma coisa, se tinha que ir com alguma roupa especial, né? Então, eu estive ali e não me foi cobrado nada. Por outro lado, eles me atenderam gratuitamente, me deram toda a ajuda que eu precisava ali naquele momento, orientação, e depois eu comecei a ir outros dias, né? Porque eu vi que tinha uma vantagem em estar ali e frequentar aquela igreja. Já na primeira reunião que eu frequentei, eu já vi que ali era diferente. Eu saí bem mais leve da reunião, fui para casa, descansei, dormi tranquilamente. Tanto é que depois eu quis ir mais, né? Quis frequentar mais. E aí continuei frequentando e aí foi paulatinamente mudando em todas as áreas, né? Então, acho que primeiramente começou a mudança interna, né? E depois foi mudando as outras áreas da minha vida, financeiro, saúde, família, em todas as áreas. A melhor forma de você comprovar se aquilo que você está seguindo está correto ou não é se realmente você está oferindo frutos daquilo, né? Então isso foi que me chamou a atenção. Hoje eu sou uma pessoa transformada, eu sou próspero, eu tenho uma família também, tenho minha esposa, tenho minha filha, quer dizer, tenho uma vida hoje de qualidade, né? Eu posso dizer que as orientações que eu recebi na igreja me trouxeram frutos positivos, frutos reais, né, concretos dentro da minha vida, e não algo apenas manipulador ou enganador. Não, nada disso. Então é isso que eu percebo, né, nas pessoas que, às vezes, mesmo com toda a graduação, mesmo com toda a inteligência, às vezes são conduzidas por pensamentos ou por informações equivocadas. Então é importante a pessoa ela raciocinar e ela comparar. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu vim para a igreja e me levou a racionar é o seguinte: como poderia, né, num lugar onde as pessoas estão sendo enganadas ou estão sendo supostamente roubadas ou furtadas ou qualquer termo técnico do Código Penal, como elas poderiam estar passando por isso e ao mesmo tempo está acontecendo milagres,
curas, transformações de vida, é algo que é contraditório. E isso foi o que aconteceu comigo, né? Eu tenho até que pedir que a igreja e o próprio Bispo Macedo, não só o Bispo Macedo, mas todos os bispos e pastores me perdoem, porque realmente eu também estava sendo uma vítima do fake news. Mas se você aceitar esse desafio de vir à igreja aqui e assistir uma reunião, eu duvido que não aconteça nada na sua vida, né? Eu sou Lina, tenho 58 anos, sou pedagoga, especialista em gestão educacional, em didática para a modernidade e mestre em educação. Em 92 eu me converti. E passei a frequentar uma igreja e conheci Jesus. Nessa época foi um tempo que nós viemos a ter conhecimento sobre a Igreja Universal. E eu já conhecia um pouco do temor do Senhor, como que a gente deveria se relacionar com o Senhor. E quando passar do tempo, começou a surgir algumas notícias na televisão sobre a Igreja Universal, que nos deixou assim muito preocupados e horrorizados com aquilo que a gente escutava. Nós vimos a prisão do Bispo Macedo e a gente pensava, nossa, mas como que esse homem pode liderar uma igreja e sem temor nenhum ao Senhor, enganando as pessoas, porque ele faz questão que as pessoas que vão na igreja dele são pessoas mais humildes no sentido financeiro. E nós pensávamos como que uma pessoa pode fazer isso com outras pessoas, né? Abusar e explorar outras pessoas, isso nos deixava horrorizados. Teve uma vez um evento num estádio e tinha muitas pessoas e no noticiário apareceu as pessoas saindo do estádio, os pastores, os obreiros saindo do estádio com sacos nas costas, e aquilo para nós era noticiado como sacos de dinheiro. E nesse tempo eu percebia que mesmo eu orando muito, e mesmo eu buscando, e mesmo ensinando as pessoas, a nossa vida, ela sofria altos e baixos. Uma época a gente estava muito bem, outra época a gente estava quase que na miséria, a ponto assim de não ter realmente quase o que comer. E aí um dia eu indo para o meu trabalho, eu escutei um programa no rádio e esse programa falava sobre as pessoas que vivem esse ciclo ou que vivem essa miséria na vida, tanto na vida espiritual quanto na vida financeira. E aí eu fiquei pensando, falei, mas eu vou lá na Igreja Universal, aquela igreja que eu vi o bispo rindo das pessoas, aquela igreja que sai com sacos de dinheiro, aquela igreja que engana as pessoas, aquela igreja que explora o pobre. Eu vou nessa igreja procurar ajuda? Eu que sempre falei, mas você está indo na Igreja Universal? E aí eu falei, a minha situação não tem mais como fazer nada, eu vou procurar sim, porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente olha para cima e procura ajuda e vê com quem pode nos dar a mão. E nesse momento, ali no rádio, o bispo falava sobre isso e falava que ele podia ajudar as pessoas. Porque através de Jesus, através da Igreja Universal, do altar da Igreja Universal, a gente poderia encontrar essa ajuda. E nós chegamos na Igreja Universal, totalmente desconfiado de tudo. Nós chegamos e fomos muito bem acolhidos. E desde esse momento que nós pisamos na Igreja Universal, nós fomos acolhidos pelos pastores. De uma maneira que nós começamos a ver uma fé diferente, uma maneira diferente de andar com Deus. Que é aquela fé inteligente, aquela fé onde você
cumpre a palavra sabendo das promessas e sabendo do que você vai fazer. E aquilo foi para nós uma novidade, uma nova maneira de encarar o Evangelho. E uma coisa que nos impressionou muito, a Igreja Universal, ela recebe tanto as pessoas que têm outros problemas, mas que são bem financeiramente, como recebe muito bem as pessoas que não têm recurso nenhum. Então isso nos impactou muito. E nós começamos a perceber que toda aquela notícia que a gente tinha visto e que a gente acreditava, não era nada daquilo. Então hoje eu até assim fico constrangida de ter pensado como o Bispo Macedo era, porque hoje eu vejo um outro Bispo Macedo, uma outra igreja. Não deixe que o preconceito te atrapalhe. Venha conhecer com seus olhos, venha participar da Igreja Universal para você ver que aquilo que a maioria das pessoas pensam sobre a Igreja Universal não é nada daquilo. Isso é um fake news realmente, sabe? Foi uma notícia plantada, porque hoje o que eu vivo na Igreja Universal é completamente oposto àquilo que eu vi na televisão. Pois é só você pensar um pouquinho, um pouquinho só. Vamos raciocinar, vamos colocar os pingos nos is. Por exemplo, todo mundo tem uma Bíblia em casa, a Bíblia católica, evangélica, espírita, a Bíblia judaica, enfim, os muçulmanos, etc. Todo mundo tem. Por que tem essa Bíblia? Porque, de uma forma ou de outra, acredita nela, não é? Nós acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos mesmo. E por conta desse crédito que nós temos, nós colocamos a nossa fé nos seguintes termos. Se essa palavra é de Deus, se ela é de Deus de verdade, então tem que acontecer o que está aqui escrito. Se ela é do homem, se foi o homem que inventou, então eu não posso contar com ela. Como é que eu vou saber se ela é verdadeira ou ela é falsa? Como é que eu vou saber que a palavra de Deus é verdadeira ou falsa? Como é que você vai saber? Eu pergunto a você. Porque as religiões não questionam a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é viva, não é vivida, não é praticada, não é obedecida, não é exercitada. Porque o que interessa para as religiões são as doutrinas que os homens inventam. Sim ou não? Você entende o que eu estou falando? A pessoa, por exemplo, tem lá a sua doutrina, acende uma vela para a alma na segunda-feira. Eu pergunto a você, onde é que está escrito isso na Bíblia? Não existe. Não existe. Vou fazer oração para a alma do meu pai, da minha mãe. Não existe. Nem na Torá, nem toda a Sagrada Escritura. Então, as pessoas às vezes perdem tempo com as religiões fazendo besteiras, fazendo bobagens, fazendo aquilo que agrada os líderes religiosos, que na altura de Jesus, no tempo de Jesus, faziam o mesmo. Ora, o que aconteceu quando Jesus veio e encontrou esse quadro fatídico aqui no mundo? Ele começou a levar um pensamento prático, inteligente, racional, que leva as pessoas a pensarem, leva as pessoas a raciocinarem. Então, quando você raciocina, você começa a entender, eu existo. Quando você pensa, não é aquele ditado, se eu penso, logo eu existo. Então, quando eu pego a palavra de Deus, a Bíblia, e vejo lá que Deus coloca à nossa disposição a bênção e a maldição, e me diz, olha, escolha a bênção, e você vai viver. Então, quando eu vejo isso, imediatamente
eu quero ver o resultado. Eu escolho a bênção, então eu quero ser a bênção. Eu quero a bênção e quero ser a bênção. Isso aconteceu comigo. E tem acontecido com essas pessoas todas que nós temos colocado aqui, nuvens de testemunhas. Mas veja só esse texto sagrado, por favor. Olha só o que Deus fala. Eis que hoje, quer dizer, esse hoje é hoje para mim. Por que não é, esse hoje não foi o ontem, no tempo que foi escrito? Porque Deus é presente. Se Deus está vivo, o que Ele falou no passado vale para o dia de hoje, ou não vale? O Deus é o mesmo. Não está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre? Então, o que Deus fala aqui é para hoje, é para mim, é para você, minha amiga, meu amigo. Pense um pouquinho, raciocina, usa um pouquinho do seu intelecto, da sua massa cefálica, seja você graduado, seja você não graduado, seja você o que for, tenha um diploma, não tenha diploma, não interessa, está escrito. E se foi o que Deus falou, se Ele falou, isso tem que se cumprir. Se Ele não falou, então vamos esquecer a crença da existência de Deus. Mas se eu creio nessa palavra, eu creio em Deus, se eu creio em Deus, eu creio nessa palavra, imediatamente eu a coloco em prática. Porque eu creio, então eu tenho coragem para assumir essa fé, assumir essa instrução de Deus e tomar posse daquilo que Ele tem prometido. Essa é a realidade, minha amiga. Ou é ou não é. Ou Deus existe ou não existe. Não tem esse negócio mais ou menos, não. Meio barro, meio tijolo, não. As pessoas têm que se definir. A mídia trabalha com a indefinição. A mídia trabalha com o sensacionalismo. A mídia trabalha com as emoções. Porque se a pessoa é emotiva, ela pode comprar aquela notícia, aquela manchete, pode comprar o jornal por causa daquela manchete. Então, minha amiga, nós assumimos essa fé e vamos em frente nela. Então, quando nós colocamos nesta postura, nesta posição, ou Deus é ou Deus não é, se Ele existe, vai mostrar que existe, porque eu não sou estúpido, eu não sou burro, eu não sou um animal irracional, eu sou um animal que pensa, racional. Então, eu vejo o que Ele falou tem que se cumprir. E é assim que Deus propõe. Olha só o texto, por favor. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ele coloca diante de vós. Quem é? Ele coloca diante de todas as pessoas que creem. Ele coloca diante de todas as pessoas que estão tomando conhecimento dessa palavra. Eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos, quando obedecerdes, quando colocardes em prática essa palavra. Obedecer os mandamentos. Mas, bispo, como é que eu posso obedecer se eu sou uma pessoa ignorante, se eu não tenho coragem, se eu... Ah, meu amigo, minha amiga, quando Deus nos manda obedecer, Ele nos dá fé, isto é, Ele nos dá coragem para obedecer, porque Deus nunca vai pedir a nós algo que nós não possamos atendê-lo. É questão de inteligência, ou não é? Então, a bênção quando cumprirdes, executardes, obedecerdes a minha palavra. Porém, a maldição se não a cumprirdes. E isso é um fato, não é que Deus vai amaldiçoar você por não cumprir a palavra dele, não. É só porque você, uma vez que não faz a vontade de Deus, você vai fazer a vontade do diabo. Das duas, uma. Ou você faz a vontade de Deus e é abençoado, ou faz a vontade do diabo e o diabo vai te devolver aquilo que você plantou nas mãos dele. É questão de inteligência. Então, minha amiga, faça um teste, faça uma prova. A Igreja Universal, ela vai na contramão, ela vai contra a mídia, ela vai contra esse mundo, ela vai contra tudo e todos, mas vai com fé no Todo-Poderoso, ela vai com toda a força sobre a palavra de Deus
e então o resultado acontece, como o caso dessa criatura que foi ou teve a sua vida transformada. Vamos assistir em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Maiara, eu tenho 21 anos, eu sou da cidade de Sorocaba e dentro da minha família tinha uma pessoa que me criou como pai, né? Um dos meus tios. Ele era filósofo, então ele era uma pessoa muito inteligente. Desde pequeno eu sempre admirei ele. Tudo ele questionava, ele pensava muito. Ele era famoso por isso na família. E ele dava uns livros assim para mim ler desde pequeno, assim, mostrava algumas coisas para mim. E ao mesmo tempo minha mãe me levava para a igreja. Então eram mundos diferentes. Quando eu ia para a igreja, o ensinamento que eu recebia desde pequena vinha na minha cabeça, só que eu não conseguia acreditar. Foi aonde eu conheci o gnosticismo. Aí eu me cortava porque eu tinha um vazio muito grande, uma revolta, uma tristeza, aquela confusão, muita dúvida. Aí eu ia lá e me cortava. Aquela dor parecia que era reflexo do que estava dentro de mim. E quando eu via o sangue escorrendo, eu tinha vontade de beber. E quanto mais eu ia no cemitério, mais vontade de tomar sangue eu tinha. Aí eu fui pegando depressão. Nessa época eu era muito depressiva, tanto que eu ia para o cemitério, porque ali morte, né, escuridão. E nisso também, na época, eu lembro que eu tentava lixar meu dente para parecer de vampiro. Eu queria me transformar numa figura bem de filme de terror mesmo. Eu era toda de preto. Meu cabelo preto, batom preto, olho preto, roupa preta, tudo preto. Então, os cortes eram por conta do ódio, a roupa era para expressar o ódio, tudo que eu queria fazer, tudo que eu queria transformar, tipo dente igual de vampiro, essas coisas era para tacar medo nas pessoas mesmo, porque eu queria que me temessem. E em algumas baladas LGBTs, algumas festas assim que era restrita para o pessoal do mundo do rock, mundo alternativo, que era só gente alternativa, então aí eu acabava ficando com meninas. Fumava um beck, bebia, misturava bebida com remédio, que era para ficar bem louca, e às vezes cheirava até remédio, porque me lembrava cocaína, que eu já tinha cheirado. E eu tinha na minha cabeça que eu ia me matar numa ponte. Sempre tive. O dia que eu for me matar, eu vou me matar numa ponte. Às vezes que eu tentava me cortando, eu me cortava e me falava, então eu vou lá agora e vamos jogar da ponte. Eu sempre quis jogar de altura. A morte que tinha na minha cabeça era a morte da altura. Aí eu peguei e saí no término do expediente, né? E fui indo em direção à ponte. E ao mesmo tempo veio eu dentro de mim falava, não tem jeito. E uma voz constante, não tem jeito. Olha o que você fez. Olha o seu passado. Olha quem você é. Você é a última. Você nunca vai conseguir. Você é culpada. Você está mais do que no fundo do poço. Já era para você. Só que vinha uma voz falando assim, que era a voz de Deus, que vinha falando, não, tem ainda jeito, tenta. A igreja ficava no meio de duas pontes. Então, ficou aquele conflito. Na hora que eu vi a ponte, eu falei, subo ou sigo mais um pouquinho? Subo ou sigo mais um pouquinho? E fui indo. Entrei na igreja, sentei e falei assim, olhei para o altar e falei, Deus, ou é agora ou é nunca mais. Naquela hora, aquela vontade de se matar sumiu. Eu até não estava me reconhecendo, porque a minha imagem estava super pesada. E depois eu me olhei assim, já estava até conseguindo sorrir. E isso veio aquela tranquilidade, aquela paz naquele momento. Aí eu falei, existe. Acendeu uma lâmpada da esperança dentro de mim. Eu falei, não, agora eu quero conhecer Deus de verdade. Deus olhou para mim, Ele lembra da minha existência. Então eu posso receber, porque eu fui sincera na minha oração. Eu fiz um desafio e a resposta dele foi sim. Aí eu falei, então eu quero conhecer. E nisso eu comecei a ler a Bíblia do jeito que eu sabia no começo, não sabia muito, mas comecei a me interessar. No começo eu não entendia, mas orava e lia de novo, orava e lia de novo, lia promessinhas que eram curtas e pelo menos eu conseguia entender. E foi indo, minha mente foi se abrindo. Aquele pensamento, aquela crosta que tinha na minha cabeça foi se abrindo. Aquelas dúvidas que eu carreguei a vida inteira foi se abrindo, foi sumindo. Excluí os heavy metals, os CDs, os posters, porque eu era cheia de pôster no quarto, os incensos, que eram esotéricos. Abri o guarda-roupa, vi só roupa preta e utensílios, crucifixos, gargantilhas, pulseiras de taxa.
várias coisas, camisetas de um monte de banda, fui jogando. Aí ali eu já me derramei. Eu ajoelhei e orei. Falei como eu nunca tinha falado. Falei como nunca tinha falado com o melhor amigo. Falei mesmo. Eu sabia que Deus sabia, mas eu falei. Eu quero muito, mais que o ar que eu respiro, mais que a minha própria vida. Se o Senhor também quer, então nada impede, porque eu realmente entrego a minha vida, entrego a minha alma, tudo que eu sou, tudo que eu quero ser. Surgiu dentro de mim uma paz maior do que qualquer sentimento. Era uma paz, uma tranquilidade. Eu estava bem comigo mesma. Naquele momento invadiu dentro de mim uma alegria, uma paz, um amor pelas almas, pelas pessoas. E eu nunca imaginei que eu sentia amor pelas pessoas. Eu era uma pessoa extremamente revoltada. Eu só queria passar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido. E hoje eu sou uma pessoa amorosa, me dou bem com as pessoas, não sou mais explosiva da forma que eu era, não. Sou serena, tenho paciência, tenho calma. Hoje eu olho assim para mim e vejo a diferença. As pessoas também veem que conviviam comigo. Mudou totalmente o caráter. A Maiara que era antes, a Maiara que mentia, não mente mais. A Maiara que tinha vazio, não tem vazio mais. Hoje eu sou amiga da minha mãe. A gente já era, mas agora assim, a gente está sempre junta, né? Fazendo as coisas de Deus, servindo a Deus. E na nossa casa tem aquela tranquilidade, tem aquela paz, a gente ora, faz propósito junto, tem aquela união. O Espírito Santo, para mim, uma joia preciosa que o noivo, que é o Senhor Jesus, dá pra gente. Dando a tranquilidade, dando a direção, dando força, ajudando realmente e transformando dentro de mim. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como um monte da bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Dia 16 de setembro, participe do Domingo da Bênção, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu
Quando Deus fez a promessa para o seu povo, para Abraão, Isaque e Israel, ele disse: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Vocês vão comer do melhor dessa terra. Eu pergunto a você, será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus fala assim, ó, esse eu vou abençoar e esse aqui vou amaldiçoar? É assim? Não. Deus coloca nas nossas mãos o direito, o poder de escolher a bênção ou a maldição. Inclusive você está vivendo um inferno na sua vida, que você não aguenta mais. Há pessoas que ainda aguentam esperar mais um pouco. Tudo bem, mas você que não aguenta mais, está no limite do suporte da sua necessidade, do seu problema, da sua angústia, da sua dor. Você está assim, chegando ao ponto de querer se matar. Por que você não vem hoje? Vamos fazer um teste. Venha hoje em uma igreja universal do Reino de Deus e faça uma prova com Deus. Chega para Deus, chega na igreja universal com a Bíblia. Se você tiver, se você não tiver, faz sem Bíblia mesmo. Você vai chegar lá diante do altar e falar: ó Deus, me disseram que o Senhor faz manar leite e mel. Me dá uma terra boa, prometida, uma terra que faz-me viver por toda a vida, uma vida diferenciada. Me disseram que o Senhor me daria do trigo mais fino. Então eu quero ver isso. Eu quero ver a minha vida, eu quero começar uma vida nova. Eu estou cansado dessa vida. Se o Senhor existe, olha só, preste atenção, minha amiga, meu amigo, preste atenção. Vai e faça essa prova com Deus. Não importa se você é branco, é negro, se você é pobre, se você é rico, não importa se você é homem, mulher, homossexual, lésbica, seja lá o que for, não importa se você é prostituta, bandido, ladrão, mocinho, não importa nada. Faça uma prova, faça um teste com esse Deus que prometeu a vida, que prometeu a vida àqueles que lhe obedecem. Faça um teste, faça uma prova se ele realmente existe. Se ele existe, eu quero ver. E fala assim, ó Deus, eu quero ver agora, eu quero um sinal agora. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Essa é a nossa fé, essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus, que faz acontecer porque crê no Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Nossa crença, minha amiga, meu amigo, é acompanhada de coragem, de fé, de certeza, de convicção, e nós tomamos atitude. Nós temos coragem para assumir essa fé. E é por isso que nós estamos vendo esses testemunhos maravilhosos. Inclusive, vamos assistir agora um testemunho forte também, como os demais. Meu nome é Silvana Freitas, eu tenho 40 anos. Eu fiz umas escolhas ruins. Por exemplo, eu escolhi a vida de prostituição. Eu fui ser garota de programa numa clínica de luxo, né? Foi me apresentado, até então não era para ser garota de programa. Ele se apresentava como massagista. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que realmente era ser garota de programa. E junto veio as noitadas, a vida de baladas, gastos, né? Porque vem junto o consumismo. Eu comecei a beber. Eu perdi um relacionamento que eu tinha, né? Eu escolhi ficar sozinha. Eu experimentei a maconha, experimentei algumas outras drogas e eu tinha as outras opções de fazer cursos, fazer estágios, me profissionalizar em algo, mas naquele momento eu decidi por essa opção de ser garota de programa. E eu me excluí, porque onde eu trabalhava eu não ia mais para minha casa, então assim, eu me excluí da sociedade, do meu convívio familiar. Eu comecei a ter depressão. Eu estava falando com uma pessoa no telefone, eu comecei a ter vários desmaios constantes, dores de cabeça. Eu não tinha paz, eu não conseguia dormir. Por mais que naquele momento eu poderia, eu não tinha paz, eu era uma pessoa angustiada. E de repente eu me vejo tendo aquela escolha que eu fiz. Eu tenho dinheiro, mas não tinha como gastar esse dinheiro, né? Eu não era feliz. Eu tinha bolsas, eu tinha sapatos, eu tinha o que eu quisesse financeiramente naquele momento. Porém, eu não tinha felicidade, não tinha nem como gastar esse dinheiro. Eu não
podia ter um relacionamento sério. Porque qual é o homem de respeito que vai querer ter um relacionamento com uma prostituta? Nenhum. Então, naquele momento, para mim, era muito difícil pensar num relacionamento sério. Eu até saía com pessoas, mas eu não falava o que eu fazia. Então, era aquela saída de um dia, fora da prostituição. Não tinha relacionamento sério, não dava para ter. Eu me sentia um lixo. Porque, assim, é como você ter o seu corpo e você não ter mais autonomia sobre ele. As pessoas faziam o que queriam com o teu corpo. Então, quando acabava a relação, por mais que você toma banho, aquela sujeira, toda aquela carga espiritual que está naquela pessoa parece que entra dentro de você, por mais que você se lave, não sai, aquela sujeira está impregnado. A minha irmã ia na igreja, né, e ela começou a buscar por mim. E quando eu cheguei na igreja, que o pastor estava falando, né, para as pessoas que estavam desesperadas, que não tinha mais solução, que estava desempregada, que estava precisando de uma transformação. Aí eu me vi ali, ele falando, eu falei, é comigo. Naquele momento eu falei, tem uma luz, tem uma esperança, né? Eu posso fazer outra escolha, eu posso mudar, eu posso. E eu decidi abandonar a vida de prostituição e fazer novas escolhas. Porque aquelas escolhas que eu tinha feito, de vida errada, de vícios, de bebidas, de prostituição, estavam me causando mal. Foram as escolhas erradas que eu fiz. E naquele momento que eu ouvi do altar que eu podia fazer novas escolhas, eu decidi abandonar a prostituição. Deixei aquela vida de maldição para fazer novas escolhas. E eu procurei um trabalho, procurei me profissionalizar e tive novas oportunidades. Fiz os cursos que eu queria, voltei a conviver em família. Comecei a ter os frutos da obediência, né? Tudo que o pastor falava, eu fazia. Olha, é para você orar. Eu orava, eu comecei a jejuar para a minha vida espiritual, porque aquele vazio que eu tinha dentro de mim, eu sabia que era a falta do Espírito Santo. Aí eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi maravilhoso. A partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, eu tive paz, eu consigo dormir, eu não tinha mais aquela tristeza, sabe? Que você olhava as pessoas te julgando. Eu fui livre daquele julgo, a minha vida passou a ser diferente. Hoje eu tenho um trabalho que é um dos melhores salões de São Paulo. Eu tenho uma vida sentimental onde uma garota de programa poderia ser uma esposa, sabe? Alguém que me respeita, que me ama de verdade. Um casamento feliz, não de aparência. Hoje eu tenho 12 anos de casado e meu marido é maravilhoso. Ele me entende, é um amigo, companheiro. E eu escolhi obedecer a Deus. Eu escolhi ser esposa de um único homem, né? Ser fiel ao meu esposo. Eu escolhi ser fiel a Deus nos dízimos, nas minhas ofertas, em tudo. E eu hoje colho o fruto de bênção, não mais de maldição. Meu nome é Leda, tenho 40 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa totalmente perturbada. Eu apanhava muito da minha mãe quando eu era pequena e isso fez eu crescer com um ódio muito grande de tudo e de todos. Aos 16 anos eu fugi da minha casa com uma pessoa que servia os encostos. Logo ali comecei a servir os encostos também e era muito agredida por ele. Isso só foi aumentando o ódio que eu tinha dentro do meu coração. Logo depois desses 6 anos, eu separei desse rapaz e conheci um outro rapaz, que era do mundo do crime, onde eu conheci o mundo do crime. E comecei a me fascinar por isso, a ter amor a armas. O diabo me colocou desejo por armas, eu gostava de armas. E aí e o meu ódio pelas pessoas só aumentando. Eu era uma pessoa muito vingativa, ninguém podia fazer nada para mim, que eu ficava martelando como que eu ia fazer para me vingar dela, se eu ia roubar ela, se eu ia bater nela. E nesse meio tempo eu conheci umas pessoas que faziam parte de uma facção criminosa, onde comecei a fazer assaltos a condomínios de luxo de alto padrão.
Devido a esses delitos, eu fui presa. Fui presa por 3 anos, passei por 5 penitenciárias, onde dei trabalho em todas elas. E lá dentro eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Depois de 3 anos, eu saí do presídio e comecei a frequentar as reuniões na igreja de libertação, as reuniões de quarta e de domingo, que é do Espírito Santo. E eu entendi que eu precisava ter o Espírito Santo, porque se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não iria permanecer. Eu precisava de Deus. E logo ali eu já falei, quer saber, eu vou me entregar. Já que o problema é esse, eu vou me entregar. Eu não tenho mais nada a perder. Aí fui, me batizei nas águas. Aí eu saí pedindo perdão para todo mundo. Gente que eu nem precisava pedir, eu pedi. E aí o povo falava, meu Deus, eu não tô... O que está acontecendo? Você está ficando louca? Porque eu comecei a pedir perdão para todo mundo. E ali, logo... Ali eu saí da cadeia, eu estava devendo 3 processos, que eu poderia voltar a qualquer momento. Então aquilo me deixou mais desesperada ainda, porque eu não pedi para Deus para não voltar. Eu pedi para Deus que eu queria voltar com o Espírito Santo, porque eu queria ser uma outra pessoa. E aí o que aconteceu foi que eu fui num fórum, eu tinha que ir num fórum assinar. E na hora que eu cheguei lá, o moço ficou com meus documentos uns 40 minutos. E eu já estava até passando mal, que eu falei, meu Deus, eu não recebi o Espírito Santo, como que vai ser agora? Porque eu já sabia, já achava que eu ia voltar. E aí o que aconteceu? Ele pegou, veio e falou, senhora, a senhora está livre. Aí eu falei, o quê? Ele falou, a senhora está livre, não consta mais nada aqui. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, olha isso direito. Como que pode? Eu estava devendo 3 processos, olha aí direito. Ele falou... Não, senhora, a senhora está livre, a senhora pode tirar seus documentos, a senhora é uma cidadã comum. Aí ali eu tive a certeza que Deus tinha me perdoado e como estava muito difícil para mim me perdoar, eu falei, meu Deus, o Senhor me perdoou, oh, Deus apagou meu passado. Aí isso foi numa segunda, passou a terça. Quando foi eu já comecei a me preparar na terça-feira para vir na reunião da quarta. Aí eu falei, hoje é meu dia. Hoje vai ser o dia que eu vou lhe conhecer. Ai, foi maravilhoso demais. Foi maravilhoso demais. Porque eu nunca imaginei o que Deus podia ter me perdoado. Porque eu era uma pessoa muito ruim. Eu era muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu fui capaz de fazer muita coisa feia, barbaridades. E aí quando veio o Espírito Santo, nossa, mas foi uma alegria. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. E foi uma coisa assim que parece que eu queria explodir. Eu falava, eu preciso falar. E comecei. Todo mundo que me via falava, aconteceu. Eu falei, aconteceu. Não é mentira, existe. Deus existe. E dali pra cá, eu fui crescendo espiritualmente e a minha vontade é só falar de Deus para as pessoas. E aquele ódio que eu tinha dentro de mim se tornou amor, eu comecei a ter amor pelas pessoas. Eu comecei a querer falar desse Deus maravilhoso que eu conheci para as pessoas. Foi muito grandioso. Hoje eu paro para pensar, que eu olho para trás, às vezes eu nem acredito que eu fui capaz de fazer tudo o que eu fiz, porque Deus não melhorou minha vida, Deus me transformou. Eu me sinto filha de Deus. Hoje eu me sinto filha de Deus, porque antes eu não me sentia nem gente, hoje eu me sinto... eu me sinto gente, hoje as pessoas me respeitam, hoje as pessoas olham para mim diferente. Quando eu falo de como eu era e de como eu sou, as pessoas não acreditam. Tem gente que sente prazer de estar perto de mim, de conversar comigo, e antes não era assim. Eu nem sabia que existia felicidade, eu nem sabia que existia amor, porque eu nunca amei ninguém, eu não sabia nem o que era amor, não amava nem a mim, nem filho, nem ninguém. E hoje
Quando alguém faz alguma coisa para mim que antes, outrora eu ficava maquinando, não, o que eu vou fazer com essa pessoa? Peraí, eu vou bater nela. Hoje eu falo, Deus, tenha misericórdia dela porque ela precisa te conhecer. O Espírito Santo é minha vida. O Espírito Santo é mais importante para mim do que o ar que eu respiro, é mais importante do que meus filhos, do que minha mãe, é tudo. Porque a Ele eu devo o que eu sou hoje. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor, neste momento. Meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em favor de todas essas pessoas que estão enfermas, doentes, que sofrem, que choram, que gemem, todas as pessoas que creem, todas as pessoas que acreditam e querem obedecer a Tua palavra. Nós oramos para que o Senhor, no Espírito Santo, venha lhes dar fé, que é a coragem para se obedecer a Tua palavra. Eu peço por todo este povo, meu Pai, aquelas criaturas que estão gemendo por aí, desesperadas, querendo se matar, sejam livres agora, sejam libertas agora, sejam transformadas agora. Esse espírito de enfermidade, esse espírito de moléstia, esse espírito do suicídio, de depressão, esse espírito de dor de cabeça, de insônia, esse desgraçado que atua na vida dessa pessoa, esse espírito que está aí por causa de um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia, um trabalho de encosto, seja arrancado agora, seja queimado agora, seja destruído agora, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, desmandando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar. Pois é, minha amiga, meu amigo, você que está sofrendo, afligido por todas as maldições que existem nesse mundo, Deus coloca nas suas mãos. Você tem o direito de mudar essa situação, você tem a liberdade, você tem o poder de mudar a sua vida, a sua história. Você tem um poder, está aí nas suas mãos, mas você tem que fazer a sua parte. E o que eu sugiro você fazer hoje mesmo, venha numa igreja universal do Reino de Deus, venha fazer um desafio, venha fazer um teste, vamos fazer uma prova com Deus, venha junto do altar e faça uma prova com Ele. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E se não acontecer nada, eu deixo de pregar o Evangelho. É isso aí. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta neste horário, neste novo horário, e aqui por esta mesma emissora. Deus abençoe em nome de Jesus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração.
quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, mesmo